Qual o segredo do sucesso? O que faz uma empresa se manter tantos anos no mercado? A Refratários Candelári vai contar um pouco disso para nós. Logo após os comerciais. Se liga aí! A Refratários Candelári é uma empresa nacional, tradicional no ramo de refratários, desde 1932. O aperfeiçoamento contínuo das técnicas de fabricação, a busca incessante de informações sobre os anseios do consumidor e a qualidade de seus profissionais construíram uma empresa sólida, moderna e próspera. O sucesso da Candelári, em mais de 7 décadas, vem do relacionamento fiel que a empresa faz com seus clientes, suprindo suas necessidades em refratários. Estou aqui com o senhor Renato. O senhor Renato, ele é sócio proprietário da empresa Candelári. A empresa Candelári é uma empresa centenária. E ele vai contar um pouco para nós tudo sobre essa empresa que está no mercado há tantos anos, né, senhor Renato? É verdade. A Refratários Candelári foi fundada pelo meu avô, Januário Candelári, em 1932. 1932. Tá. Hoje ela tem 88 anos. Estamos trabalhando para chegarmos agora, em fevereiro, aos 89. Foi um período difícil, onde as distâncias eram grandes, embora sejam iguais a hoje, mas só que o transporte era difícil. Conseguir os materiais, os insumos eram difíceis. Então foi um período que tivemos, meus avós e os que os auxiliaram, trabalhar muito para manter a empresa e com ela progredir. A Refratários Candelári, que na época era Januário Candelári, iniciou as suas atividades produzindo tijolo silicoso. Tijolo silicoso é aquele tijolo que é usado principalmente em fundição para fundir vidro, né? Ele tem uma maior resistência. É uma maior resistência. Ele é um tijolo que aceita mais temperatura. Então, é um tijolo que dá condições de uma temperatura maior. Usava-se muito na área de fundição de ferros, usando-se fornos cubilot, que é uma espécie de um poço para cima da terra. Então ele é preparado e desce o material e vai derretendo. E hoje, para as pessoas entenderem bastante, o refratário é usado muito em churrasqueira, na construção de fornos também, né? A nossa empresa, no período de 1932 a 1996, trabalhou basicamente com tijolo silicoso, inclusive utilizando materiais das nossas jazidas, tanto de arenito e como a argila propriamente dita. Em 96 a gente derivou, até porque as empresas que utilizavam esses materiais foram utilizando outros materiais, se aprimorando, e a gente foi ficando para trás, né? Por ser uma empresa familiar, a gente tem uma responsabilidade maior. Isso também os nossos antepassados tinham. Então, manter a segurança da empresa, que a empresa significa manter a segurança da família, né? Isso é muito importante. A nossa empresa, quando começou, em 1935, nós já fizemos uma análise sobre o material feito na rodovia, na ferrovia no Rio Grande do Sul, onde ficou definido as características do material. Então, ela é a primeira empresa a produzir tijolos refratários silicosos no Brasil.
que eram até 41 importados. Que responsabilidade, né? É uma responsabilidade continuar uma empresa dessa, né? Sim. É uma responsabilidade bastante grande. Com isso, a gente a empresa atendeu clientes como o Miller, os irmãos Miller, onde hoje é o Shopping Miller, a Tupi, Duá em Santa Catarina, né? São empresas de Santa Catarina, e outras tantas, né? Só para enumerar. A própria ferrovia comprava para usar nas Maria Fumaça, né? As locomotivas Maria Fumaça utilizam tijolos refratários por causa da temperatura que é na base de madeira, né? Essa é vamos dizer assim, a primeira parte. O que acontece? A nossa empresa, lá no começo, os nossos avós tinham o apoio dos filhos e algumas pessoas que trabalhavam. Então, os filhos faziam de tudo. Todos sabem que a empresa familiar, ela tem uma característica própria. Porque a empresa familiar, você começa a trabalhar às 7, termina às 5, e depois das 5 a empresa continua. E isso é em qualquer empresa familiar. Então, ela faz parte do almoço, da janta, do café e aí por diante. A nossa não era diferente. Na medida que a empresa foi crescendo e que o tempo foi passando, houve necessidade dos filhos, né? A empresa não comportava, alguém foram saindo da empresa, né? Se desligando. Mas não deixou de ser uma empresa familiar, embora aqueles não tivessem a participação. Essa é a nossa realidade. Então, eu sempre digo que a empresa familiar, ela começa com o casal ou uma pessoa. Ele casa, tem a esposa que participa direto. Depois vem os filhos, eles vão crescendo. Quando eles casam, entra, além do filho, ou a filha, né? Entra uma outra pessoa que vai fazer parte dessa família. E ali tem que existir muita harmonia, parcimônia, aquela coisa toda, para que a empresa continue. Para dar continuidade. Para dar continuidade. Porque dificilmente uma empresa chega aos seus 88 anos. Realmente. Ela fica no meio do caminho por interesses, né, de se desligar, ou porque ela não consegue acompanhar a evolução. Essa, eu diria que é uma das dificuldade das empresas terem uma longevidade maior. E falando em ramo, o ramo da cerâmica é uma dificuldade hoje. A nossa empresa sabe que lá atrás era difícil. O meu avô era um destemido, eu diria assim, né? Que é o sujeito que traçou a meta dele e trouxe o grupo junto, né? Que seria a família dele. E logicamente, no andar dos tempos, né, ele conseguiu, até seu falecimento em 88, manter. Foi quando houve a primeira mexida na empresa. Que daí veio um tio, hoje ele mora em Curitiba, e administrou a empresa de 1988 a parte de 92. Eu assumi a empresa em setembro de 92. Quando eu cheguei na empresa, as dificuldades eram evidentes, né? Porque a empresa estava numa situação que os nossos materiais estavam um pouco dirigidos, não tinha como se abrir o leque, sabe? Então tivemos que, sem conhecimento, batalhar para a gente conseguir abrir novos mercados. Em 96 a gente derivou também para a parte de tijolos sílico-aluminosos. Foi aonde a gente deu uma respirada em termos de empresa e ela vem assim até hoje, a gente está sempre procurando melhorar. Uma curiosidade, quando criança o senhor participou
Quando criança, nós brincávamos na fábrica, a gente vinha no final de semana. A família se reunia todo final de semana, né, no domingo, e onde todos os primos iam brincar dentro da cerâmica. Tenta jogar barro, que seja, né? E você sabe que não é criança, né? Esconde-esconde, tudo. Tudo dentro que na época ela tinha ainda aquela parte de trabalhava com transmissão, né? Aquelas que tinham os rolos onde você põe as correias, né? E liga o motor principal e ele vai fazendo girar os motores. Então era uma festa. Foi um período assim que a nossa infância foi uma infância muito alegre, muito feliz. E marcante. Mas sem sombra de dúvida, eu tenho um carinho muito especial pelo meu trabalho, pelo que eu faço, e um respeito, um carinho pelos meus antepassados. Porque o que acontece numa empresa, a gente que já tem algum tempo aqui, quando você vem, ele diz assim, por que ele não fez dessa forma? Por que não fez desta forma? Ou por que fez isso? Não sabe as dificuldades. Geralmente quem está aí, que nem a gente hoje, está procurando fazer o melhor. A gente erra, acerta, mas nunca por não ter vontade de acertar. O trabalho da gente é procurar sempre dar o melhor e fazer o melhor. E ter o pé no chão, né? Pé no chão. A nossa empresa, que eu tenho muito carinho de administrar, a gente procura estar sempre com o pé no chão. Não sair daquela linha e não sair daquele trajeto financeiro, sabe? Você deitar, dormir, não só você, mas aqueles que não estão presentes e que fazem parte e que a gente tem que ter uma consideração maior porque eles não sabem o que está acontecendo. Então essa é uma realidade. Eu quero dizer o seguinte, que alguém diz assim, o sujeito tem que estar bem vestido, né? Gravata e tal, dependendo da atividade. Mas numa empresa familiar que nem a nossa, hoje eu tenho todo esse sapato, mas você não usa sapato, né? Você usa botina, sim, né? E é a realidade, porque não tem esse negócio de status, você tem compromisso, responsabilidade. Compromisso e responsabilidade são coisas bem definidas que a gente tem que, né? Porque a gente sabe que um mês que nem agora, que é um ano que nós estamos vivendo uma pandemia, onde conhecidos nossos, pessoas próximas têm falecido, né? Você chega, fulano morreu, você diz, nossa, e você vê que você tem que continuar com a tua caminhada. Continuar vivendo. Mas você tem mais idade, então tem que ficar em casa. Até poderia ficar, mas a tua responsabilidade é maior do que a tua vontade de ficar em casa. Você não fica em casa tranquilo. Você tem que pensar que você tem um compromisso, não que não faça o teu trabalho, que não seja feito o trabalho. Mas que tem outras pessoas que dependem do senhor. Isso, e a gente tem esse compromisso, mas até por uma questão do eu da gente, né? Do ser da gente. Então esse ano que é um ano atípico, né? E num mês que nem dezembro, você tem férias, 13º, salário do mês, né? Não precisa dizer mais nada sobre isso. Correto? Eu tenho certeza que vocês entendem o tamanho daí a razão da empresa familiar ter uma peculiaridade especial. Que quando se consegue, que nem graças a Deus nós estamos conduzindo a nossa empresa dessa forma, a gente sabe que os que virão depois vão ter pelo menos uma referência para continuar. Base. Porque os nossos avós, que tanto trabalharam, deram esse norte para a gente, né? E a gente quer continuar trabalhando, pensando da mesma forma. Porque o que a gente faz é o que fica. E a gente deve ser sempre lembrado pelas coisas boas que a gente fez, não pelas coisas que a gente não fez bem, né?
pelos acertos e não pelos erros, que os acertos sejam maiores. Uma lição de vida, totalmente. Renato, conta um pouquinho, quem é eles? Bom, quem foram eles? O meu avô, Januário, que é essa pessoa aqui, ele nasceu na Itália, numa cidade chamada... na verdade, ele foi um italiano que veio criança. E ele nasceu em San Martín, eu não sei se é Lupari ou é de Lupari, é coisa assim. Então ele veio com a família, vieram... os pais dele vieram para um mundo novo. Vieram com as mãos e com a cabeça, como a gente fez quando começou aqui, com as mãos e com a cabeça. Uma família descendente italiana. Quer dizer, veio com vontade de fazer as coisas. E meu avô, na infância, eles moraram na região de Colombo, né? Eles subiram para a região de Colombo, e naquela região ele foi aprendendo, inclusive aprendeu ferraria com os Puxley, que eram pessoas muito conhecidas em Curitiba, e ele começou como ferreiro. Ele era uma pessoa que conhecia, assim, um conhecimento muito grande Não faz tudo. Faz tudo, e era uma pessoa muito, eu diria assim, muito acessível. Ele tinha um bom trânsito com todo mundo, sabe? Ele era de uma facilidade de comunicação, então ele trouxe, o que ele sabia, a gente nota, pelo que a gente tem nota, que ele vinha passando para quem tinha interesse, né? E isso foi uma coisa importante. Já a minha avó, que também muito trabalhou quando eles estiveram aqui na cidade, lavava roupa para fora, para os militares, porque as dificuldades eram grandes, né? Ajudava a queimar fornos, fazer tijolos com os filhos. A minha avó, eu tenho um carinho pela minha avó que ninguém imagina, porque ela foi uma batalhadora, e além de cuidar dos filhos. Não sendo o suficiente, ela ainda fazia, eles tinham um terreno próximo daqui, ela fazia plantação de roça na enxada. Plantava, ela era muito, assim, muito trabalhadeira, né? E ela veio também, os pais vieram da Itália, mas ela nasceu já em Curitiba, né? E daí, a família era Quartaroli, né? E eles se encontraram, ela morava na região da Barreirinha, eles também se encontraram e se casaram, e nós somos o resultado de tudo isso. Falando da minha avó, é importante também falar das filhas da minha avó. Lógico, dos filhos são importantes, mas os filhos se direcionaram para a indústria. Na parte das filhas, as filhas participaram ativamente nessa vida, enquanto solteiras, né? E mesmo depois de casada, quando seus maridos participavam da empresa, porque na parte inicial, principalmente, quando as dificuldades ainda eram maiores, elas ajudavam a minha avó. A minha avó lavava roupa para fora, fazia sabão com soda, né? Ela fazia soda. E essas filhas iam buscar as roupas, levar de volta as roupas, né? E trabalhavam fazendo todo o serviço da casa, além de ajudar na indústria. Então, as mulheres, né, podemos dizer, baseado nelas, têm uma importância muito grande na nossa empresa. Participaram muito, mesmo depois que elas não estavam trabalhando na empresa, mas como conselheiras, orientadoras, né? Além, logicamente, de trabalharem nas suas casas. Mas e eram valorizadas, né? Eram valorizadas, foram importantes, continuam sendo importantes porque passou para a gente, porque passou para nós, filhos, e que a gente está passando para os filhos da gente, né? Porque a gente tem que ter uma referência. E quando você tem uma referência para você passar, é mais fácil de quem está na nossa frente, que está lá, assimilar, né? A pessoa assimila com mais tranquilidade. Porque ela tem alguém para dizer, não, ele fez dessa forma, está certo ou está errado. Então, o direcionamento fica melhor. Certo? Agora, quando se fala em refratário, nós tivemos um período longo aqui na cidade.
Quando o nosso avô construiu a indústria aqui, ele construiu fazendo potes de barro e depois foi para a área refratária, né? Fazendo tijolo refratário. E a cidade era pequena, ela cresceu. O entorno, né, ficou forte e nós naturalmente tivemos que sair daqui. Nessa saída, que foi em 2005, nós deixamos a área, inclusive com a parte da cerâmica, que seriam as instalações que foram demolidas na sequência. A parte que nós fomos para o Parque Industrial de Passa Dois, a gente construiu toda, desde a parte de terraplanagem, o terreno em si, a terraplanagem, enfim, o que temos lá hoje. Talvez não seja o que a gente pretende, mas nós estamos caminhando, porque na empresa familiar, volto a dizer, tudo tem seu tempo. E na indústria, nada é feito do dia para a noite. Qualquer coisa que você vai fazer numa indústria, não é em um mês, nem 2 meses, nem 5 meses. Você vai ter o retorno. Vai ter um ciclo para você construir o que você pretende. Sim. Então, as coisas dependem do mercado, dependem do cliente. E o cliente é a parte mais importante que nós temos. O cliente é que nos permite ter a empresa ou ter a empresa trabalhando. Então, a nossa linha de trabalho o cliente é a parte mais importante da empresa. Ele integra o topo da nossa empresa. Sem ele, nós não existimos. Temos que respeitá-lo, atendê-lo, independente de como ele haja, né? Independente do que ele compre. O cliente sempre tem razão? O nosso cliente sempre tem razão. E eu diria mais, cliente não é quem compra, cliente é quem vem em nossa casa, quem vem na nossa empresa. Todos são merecedores da maior consideração, seja ele quem for, né? Sem distinção de quem seja. Essa é a nossa realidade. Na nossa empresa, que nós estamos lá no Parque de Passa Dois, nós, como eu falei, nós abrimos o nosso leque para produzir outros materiais, não das nossas jazidas, e é o que hoje nós temos e que temos uma participação no mercado, eu diria modesta pelo tamanho da empresa, mas nós somos uma empresa séria, honesta, né? Os nossos colaboradores contam para o cliente o que tem que contar, não o que o cliente às vezes quer ouvir, porque o cliente não tem às vezes conhecimento do que ele está querendo comprar, e se a gente for vender só para vender, para atender o que ele pede, a gente às vezes pode levar ele a fazer uma compra que não é a correta. Então procuramos sempre ver o que o cliente precisa, ver qual é o melhor material para aquilo que ele está precisando, para que ele compre e quando for comprar novamente ele lembre de nós. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Essa conversa foi mais que uma aula, né? De empreendedorismo, de administração, de economia. O senhor tem muito para repassar e muito para ensinar. Muito obrigado. Bondade é tua. Bondade. A gente é o que a gente é. E lógico, só a gente pode ser assim porque tem uma estrutura, tem uma família, tem uma esposa, tem filhos, tem netos, né? E a família, no todo, dá essa condição. Porque no caso dos nossos sócios, eles nos dão toda a liberdade para trabalhar. Eu acredito que eles acreditem que a gente faz sempre com o melhor, procurando fazer sempre o melhor. Eu sempre digo que é uma coisa bastante importante. Nós temos a empresa e temos o que é da empresa e temos o que é nosso. Não misturar o que é nosso com o da empresa e nem o da empresa com o que é nosso. Fica bem mais fácil da coisa caminhar bem. Renato, agradeço por o senhor ter recebido nós aqui no seu escritório,
ter dado essa aula maravilhosa, porque muitos têm que saber mesmo que como funciona uma empresa familiar e o legado que o senhor está deixando para a gente. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, Lili, inclusive a equipe de vocês, né, que permitiu essas informações. Não foi aula, não foi nada, é apenas o nosso dia a dia e o que a gente aprendeu nessa caminhada da vida, né? Então, eu fico agradecido, né, de vocês terem ouvido a minha história, vamos dizer assim, e, logicamente, eu queria agradecer também o Se Liga Aí, que permitiu. Eu, sinceramente, fiquei até nervoso, porque a gente não está acostumado, né? Mas como a gente está contando as coisas que a gente obtém a história ou está habituado, então ficou mais fácil. Então, a vocês, o meu agradecimento especial, né? A nossa família, como eu disse, a minha esposa, meus filhos, né? Minha esposa Dinair, meu filho Renato, minha filha Mireille, os meus netos. A gente sabe que os netos também ajudam nessa história, né? E agradecer a oportunidade. Fico muito grato de coração. Muito obrigada, Sr. Renato. A Refratários Scandelari é uma empresa nacional, tradicional no ramo de refratários, desde 1932. O aperfeiçoamento contínuo das técnicas de fabricação, a busca incessante de informações sobre os anseios do consumidor e a qualidade de seus profissionais construíram uma empresa sólida, moderna e próspera. O sucesso da Scandelari em mais de 7 décadas vem do relacionamento fiel que a empresa faz com seus clientes, suprindo suas necessidades em refratários. A Du, distribuidora de bebidas, é a melhor opção para você. Ela possui 2 lojas, uma aqui em Araucária e a outra em Campo do Tenente. Venha conferir a nossa diversidade de bebida e o melhor preço. Vem pra Du. Esta foi a história da empresa Família Scandelari. Não é mesmo, seu Renato? Agradecer mais uma vez o senhor por ter nos proporcionado uma aula. Bondade, senhor. Muito obrigado, eu que agradeço. E desejo a vocês muitas felicidades e que vocês continuem mostrando as coisas boas que as pessoas têm para mostrar. Muito obrigada. E lembrando que são empreendimentos que têm história. Se liga aí, até terça-feira que vem. Fiquem com Deus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma mensagem desta noite. Evoluída seja a nossa vida, iluminada seja a nossa alma. Bom final de semana a todos, com muito amor, com muita luz, que assim seja.